Ei, Shalom, igreja! Eita glória, coisa boa tá aqui, Jairzinho. Coisa boa tá ministrando aqui nesse altar. Coisa boa tá ministrando aqui para esse povo abençoado. Povo cheio da unção, cheio do poder, cheio do fogo. Quem tem fogo aí, diga amém! Ô glória! Amados, eu só não vim aqui nesse aniversário na quinta-feira, que eu tinha marcado uma atividade que eu não tinha como faltar, mas acompanhei grande parte do culto pela internet. Não podia deixar de honrar a vocês, honrar ao pastor de vocês, que é um amigo de verdade, um amigo sincero, alguém que eu tenho uma profunda consideração. E desde o primeiro dia, a glória do Senhor esteve presente aqui nesse lugar. Palavra, louvor, apresentações, tudo Deus preparou com muito carinho, com muito amor. A abertura foi falando sobre o reino, atraindo o reino, é chegado o reino de Deus, uma palavra muito poderosa, pertinente, importante. Segundo dia, a apóstola trouxe uma palavra sobre domínio, governo e desfrute, que é algo também extremamente importante, porque quando você traz o reino, quando você atrai o reino ele traz consigo uma série de benefícios, que esses benefícios precisam ser administrados, governados, um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem, o poder do governo dos 12, palavra tremenda, onde revela um ensino que é extremamente necessário que a igreja tenha conhecimento. Como Deus, ele trabalha com esses dois números, 1 e 2, ou 12, para poder estabelecer o seu propósito, a sua vontade, a sua multiplicação, derramar a bênção sobre o povo e governar através dos 12, aquilo que ele estabeleceu como propósito. E hoje eu queria falar, irmãos, nós ouvimos também aqui sobre o governo clandestino. E se há um governo clandestino é porque existe um governo legítimo. Não é verdade? Se há um governo clandestino é porque existe um governo legítimo. E como nós estamos dentro do tema despertar para o governo, é importante que hoje essa palavra que eu vou trazer aqui nessa noite é uma palavra de ensino, mas é também uma palavra de avivamento. É uma palavra de ensino, mas é uma palavra também de transformação. É uma palavra de ensino, mas é também uma palavra de consagração. Então te prepara, porque hoje você vai ver algo que vai mudar a tua vida. Você está nessa expectativa? Diga amém. Glória a Deus. Eu queria começar com Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O tema da mensagem é os 3 pilares para um governo legítimo. Os 3 pilares para um governo legítimo. E começa assim o texto: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Para o lavrar e para o guardar. Queridos, essa palavra aparentemente, a gente olha assim, o que é que isso tem a ver com o governo? Irmãos, tem tudo a ver com o governo. Porque a primeira coisa que a gente precisa aprender acerca do governo é que o governo é algo que é delegado. Diga assim, governo é algo que é delegado. E debaixo dessa delegação existe alguém que está acima da gente. Existe alguém que está acima da gente. E quando a gente pensa em um governo, sobretudo brasileiro, quando a gente relaciona a questão do governo, sempre a gente pensa nos benefícios do governo. E a gente, quando olha sobre os benefícios do governo, a gente pensa nas mordomias que o governo gera através do governo. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. O governo não gera mordomia. Diga assim, o governo não gera mordomia. O governo é a própria mordomia. É a própria mordomia. A mordomia em si é o ato de governar. Quem governa é o mordomo. Você quer ver isso?
Quer ver? Abre aí em Gênesis capítulo 24, versículo 2. Gênesis capítulo 24, versículo 2. Diz assim, ó, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo, olha só, tinha o governo de tudo o que tinha. Ele tinha o seu servo, o mais velho da casa. Alguém sabe quem era esse servo? Eliezer. No versículo 2 do capítulo 15, ele disse assim, ó, Eliezer é o mordomo da minha casa. Então, queridos, nós começamos a compreender na essência o que é o governo. Começamos a compreender o que de fato é o que sustenta um governo de forma legítima. Um governo de forma legítima, ele não se sustenta se não houver sobre si, olha, se não houver sobre si uma delegação que lhe dê legitimidade. Todo governo legítimo, ele é delegado, ele é vindo de uma origem estabelecido por alguém que tem maior autoridade do que você. Nesse ponto aqui nós vimos que Eliezer, como governante da casa de Abraão, ele exercia papéis e funções extremamente importantes para o seu senhor, para Abraão. Não foi Eliezer que foi incumbido na tarefa de buscar uma esposa para o próprio filho? E ele cumpriu isso com destreza. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Que na ordem do governo de Deus, do reino de Deus, aquele que governa é o que melhor serve. Diga assim, o que governa é o que melhor serve. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos dele? Não foi isso, exatamente isso? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o que serve a todos. A todos. E Eliezer, irmãos, ele cumpriu a sua missão com tamanha competência que trouxe uma esposa exatamente como o seu Senhor o pediu. Trouxe uma esposa exatamente como o seu Senhor o pediu. Um outro exemplo bíblico de governo, de governo bem estabelecido, de governo que está debaixo da legitimidade, é José. José também, irmãos, ele foi, quando ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar, a Bíblia fala que o serviço que ele prestou a Potifar foi tão grande que ele colocou como quê? Como chefe, como governante em toda a sua casa. Então, queridos, uma coisa que a gente precisa entender, todo governante, ele precisa ser digno de confiança. Olha para teu irmão e diga assim, você é digno de confiança? Além de servir bem, ele precisa ser digno de confiança. Deus, irmãos, ele quer levantar uma geração de homens que sejam servos, que estejam dispostos a trabalhar e que estejam dispostos a ser da confiança de Deus para que ele possa exercer grandes coisas nesse lugar. Você está pronto para isso? Diga amém. Glória a Deus. Baseado nisso, irmãos, nós vamos então para o primeiro pilar para o governo legítimo. O primeiro pilar para o governo legítimo. A gente está falando do governo no reino de Deus. Nós estamos falando aqui do reino de Deus. Diga para você, irmão, estamos falando do reino de Deus. Portanto, queridos, o primeiro pilar para o governo legítimo no reino de Deus de que tudo pertence a Deus. Esse é o primeiro pilar. Mas só que esse pilar ele se divide em dois. Eu vou explicar por quê. Vamos falar primeiramente de que tudo pertence a Deus. A primeira verdade de todos. Primeiro, Deus criou tudo. Se Ele criou tudo, Ele é o quê? Dono de tudo. Se Ele criou tudo, então Ele é dono de tudo.
tudo que existe aí pertence ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 14, versículo 22 diz: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. No Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz assim, ó: eis que os céus são do Senhor teu Deus, e a terra, tudo o que nela há. Salmo 21, versículo 4 diz: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Olhe para teu irmão e diga assim: tudo pertence ao Senhor. Tudo que você possa imaginar pertence a Deus, né? Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, criou a mulher, criou a você e confiou a você todas as coisas que Ele criou. Deus deu as chaves de tudo para mim e para você, sabe para quê? Para que você possa governar. Foi isso que Ele fez com Adão. Foi isso que Ele fez com Adão. Ele criou tudo. Depois que criou tudo, Ele chamou Adão e disse: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra, sobre todas as coisas. Domine. Então Deus, Ele criou e delegou. Ele criou e delegou. Por outro lado, existe uma segunda verdade ainda nesse primeiro pilar. Que verdade é essa? A verdade é de que Deus também criou o homem. E se Ele criou o homem, significa que nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos até responsáveis por nossas ações. Cada um de nós aqui é responsável por aquilo que faz. Porém, queridos, nós não somos donos do nosso nariz. Nós não somos donos, nós temos um dono. Nós temos um dono. Por quê? Porque o Senhor, legitimamente, por ter nos criado, é o nosso dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, irmãos, olha só o que é que tem lá em Isaías capítulo 43, versículo 1. Pode botar aí para mim, por favor? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Você tem um dono. Você tem um dono. Cada um de nós tem um dono. E esse dono é o Senhor. Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos criou para que fôssemos sem dono. Ele nos deu responsabilidade, nos deu livre-arbítrio. Mas quando você é propriedade de Deus, quem cuida de você é o próprio Deus. Quem trata de você é o próprio Deus. E é algo que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, irmãos. Então, eu não sou meu. Você não é seu. Você pode repetir assim, ó, comigo, ó: sou responsável pelos meus atos, mas eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. O primeiro pilar que nós precisamos ter, se nós quisermos exercer um governo legítimo, debaixo da vontade de Deus, é de que tudo aquilo que governarmos pertence ao Senhor. Se governamos a nossa vida, se governamos a nossa casa, se governamos o nosso emprego, se governamos o crescimento dessa igreja, se governamos o nosso ministério, precisamos lembrar que tudo isso tem um dono. E o dono é o Senhor. Irmãos, se nós fizermos uma analogia com o dia a dia, nós estamos no ano de eleição, bem lembrado pelo pastor Eliel, e nós mantemos, veja só, nós mantemos no governo aquele a quem nós achamos que serviu corretamente. Mas nós precisamos entender que toda autoridade que há na terra, ela tem origem aonde? A Bíblia fala em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade na terra
Toda autoridade na terra, ela tem origem em Deus. É designação do Senhor. Deus estabelece as autoridades na terra. Mas Ele deu ao homem, ao povo, à população, a capacidade de escolher. A capacidade de escolher. E quando o governante vai mal, o que é que a população faz? Tira. Ou mantém. Será que Deus trabalha assim também, irmãos? Por isso a gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo com o governo que Deus nos dá. Eu quero falar agora sobre o segundo pilar. O segundo pilar sobre o governo legítimo tem a ver com o porquê, ou porquê nós devemos entender que tudo pertence ao Senhor. O segundo pilar para o governo legítimo fala de que somos de Deus, olha só, primeiro por direito de criação, segundo por direito de preservação. Diga assim para teu irmão: você só está vivo hoje porque Deus permite que você esteja vivo hoje. Quem te sustenta é o Senhor, irmãos. Quem te mantém é Deus. Tem gente até que acha que se mantém. Eu me trabalho, eu me sustento, eu isso, eu aquilo, mas não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem manda na tua vida é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te mantém é Deus. Quem te garante é Deus. Você está aqui hoje porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Durante a apresentação do Ministério de Dança, que música linda, que eu amo aquela música. Logo após a fala da jovem que recitou aquelas primeiras palavras, ela falou em respirar. Para respirar fundo, não foi puxar o ar assim, né? Como se fosse o sopro, um ato profético do sopro do Espírito na tua vida. Agora pare para pensar hoje. O ar que você respira, quem foi que criou? Nós só estamos vivos, irmãos, porque Deus quer que estejamos vivos. Só por isso. Tem um texto, capítulo 3, do livro de Lamentações. Capítulo 3, do livro de Lamentações, que está escrito assim, ó. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. E a Bíblia fala mais ainda no versículo seguinte: elas se renovam toda manhã. Toda manhã. Agora pense que amanhã para mim é diferente da manhã para um europeu. É diferente da manhã para um japonês. É diferente da manhã para um australiano. Cada hora do dia é diferente para um lugar da terra. Significa o seguinte: que as misericórdias do Senhor, elas estão perenemente, o tempo todo, ao redor da terra, para sustentar-nos vivos, para manter-nos vivos. Queridos, em Atos capítulo 14, minhas mensagens têm muitos versículos. Atos capítulo 14, versículo 17, diz assim, ó: contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva, tempos frutíferos, e enchendo o mantimento e a alegria dos seus corações. Queridos, todo o nosso sustento. Você chega em casa e você encontra comida, diga assim: foi Deus que me deu. Você chega na sua conta bancária, você encontra lá os resultados financeiros, diga assim: foi Deus que me deu. Todas as coisas que você tem, tudo aquilo que você é, e você só se mantém nessa terra da forma como você está, porque Deus te sustenta. É Deus. É Deus. Diga para teu irmão: é Deus. É Deus. Meu ministério, minha família, minha casa, meus talentos, meus recursos, meus resultados, tudo tem uma origem, é Deus. Tudo
é Deus. Sem Deus, nós não temos, não somos, não fazemos e não mantemos absolutamente nada. Você está entendendo agora a essência do governo? A essência do governo é de onde vem. A essência do governo não é se eu tenho ou não tenho. A essência do governo não está baseada na questão do poder. Porque o poder, ele é delegado. O poder, ele tem uma origem. O poder vem sobre minha vida. Deus vai liberar mais poder de governo sobre tua vida quando você entender de onde vem todo o que você tem e tudo o que você é. Se você quer receber isso, se submeta cada vez mais ao Senhor. Aleluia! Atos 17, 28 diz assim, ó. Bota aí, Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Aleluia! Diga assim, eu me movo através de Deus. Eu me movo em Deus. Cadê a igreja? Cadê você, igreja? Cadê você, igreja? Diga assim, eu me movo no Senhor. Eu me movo através do Senhor. Não é por isso que Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são a ele. Entendeu por que Paulo chegou onde chegou, irmãos? Todas as pessoas, todos os elementos, todas as pessoas que você encontra na Bíblia que obtiveram destaque, sempre tiveram uma coisa em comum. É o entendimento de que nada vem dele, mas tudo vem de... Nada vem dele, mas tudo vem de... Repita, diga para seu irmão, nada vem de ti, tudo vem de Deus. Tudo, tudo, tudo. Cadê meu tempo? Tiraram meu tempo? Então, amados, quando você tem essa compreensão da origem do governo, que o governo é uma delegação divina sobre a tua vida, você compreende também o que é a essência do poder de Deus através de ti. A essência. Por quê? Porque nós nada somos sem o Senhor. Lá em João capítulo 15, Cristo disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Quando o Fábio começou a cantar essa canção de abertura, eu só quero tua presença, né? Isso me impactou porque tem pessoas que acham por si só que elas podem governar, exercer autoridade e esquecem que tudo depende do Senhor. Há governos ilegítimos? Há governos ilegítimos. Satanás, por exemplo, é um governo ilegítimo. Ele exerce o governo sobre a terra. Exerce por quê? Porque o homem caiu. A essência do poder que foi dada ao homem foi transferida pelo próprio homem para Satanás. E Deus, como ele delega, ele respeita. Mas, queridos, o terceiro pilar está fundamentado justamente nisso. E entender esse terceiro pilar é o que vai te elevar ao nível de domínio, de governo e de desfrute ainda maior. Entenda isso, que vai ser ministrado nessa hora, nesse momento, esse último pilar. Porque originalmente nós fomos criados para exercer governo sobre toda a terra. Não é sobre parte da terra, é sobre toda a terra. Na verdade, sobre todo o universo.
Eu lembro alguns bate-papos que a gente já teve sobre o poder que Adão tinha, capacidade dele, aquela do salto, terra, lua, fundo do mar. Tudo isso é factível e real, irmãos. Factível e real. A capacidade mental de Adão era algo absurdo. Você consegue lembrar aí de 10 animais hoje? Se eu te der um papel aí para você colocar agora, rapidamente, o nome de 10 animais, 10 peixes, 10 aves. Será que a gente consegue rapidamente? Você se lembra que tinha aquele jogo antigamente que a gente fazia, o jogo das letras? Aí tinha as letras, aí um animal, aí botar as letras do animal, uma fruta com tal letra, tal. Imagine que Adão, ele tinha catalogado isso na mente dele, no HD dele. Não era só o nome de 10, de 20, de 30, de 50, era de todos. De todos. E ele não só tinha isso, ele governava tudo isso. Você sabe o que é governar? Governar é administrar. A administração, ela também é fundamentada em 5 pilares: coordenação, controle, direção, organização e... o quinto agora eu esqueci, me perdoe. Mas eu dei 4. Fundamentado nisso aí, são 5 pilares, o quinto agora eu esqueci. Mas esses 4 pilares, para que você tenha uma ideia. Então a mente de alguém que liderava, que governava o mundo todo, era algo absurdo. Só que quando ele caiu, ele perdeu drasticamente essa capacidade. Mas foi drasticamente mesmo. Tanto que hoje, cientificamente falando, se sabe que o homem que mais usou a sua capacidade cerebral dentre todos os seres humanos catalogados foi o Albert Einstein. Disse que ele usou 10% de sua mente. 10%. Significa que tem 90% que está o quê? Reprimido. Evidentemente que ninguém catalogou a mente de Cristo, porque eu tenho certeza absoluta que Cristo, ele usou 100% da sua capacidade mental. E a gente vê que Cristo fazia isso, que ele realizava coisas tremendas. Alguns dos discípulos de Cristo também realizaram coisas tremendas. Nós vimos, por exemplo, o caso de Filipe sendo trasladado de um lugar a outro. Cristo atravessando paredes. Tudo isso faz parte o quê? Dessa capacidade que foi dada ao homem, mas que foi reduzida pelo pecado. Mas o terceiro pilar, irmãos, se no primeiro pilar o governo é legitimado quando entendemos que tudo pertence ao Senhor. No segundo pilar, o governo é legitimado quando nós entendemos que quem nos sustenta e quem sustenta esse governo é o próprio Senhor. O terceiro pilar, ele é legitimado quando nós entendemos, quando nós compreendemos que esse governo, ele é estabelecido, ele é mantido, ele é sustentado e ele é garantido pela redenção que Cristo estabeleceu em nossas vidas. Quando fomos redimidos no Senhor. E redenção, redimidos, fala justamente de quê? De resgate. Resgate. Por quê? Porque quando o homem caiu, tudo isso se perdeu. Mas você vai entender onde é que está o poder disso tudo. Porque se temos sobre a nossa vida essa unção, essa capacidade, porque entendemos que tudo pertence ao Senhor, ou porque pertencemos ao Senhor, por isso através de nós Deus age, Deus opera. Por isso, através de nós, exercemos o governo, exercemos o comando, exercemos essa qualidade da qual o Senhor vê em nossa vida. Imagine, queridos, imagine se isso for de uma forma dobrada. Dobrada. Porque é isso que significa resgate. É isso que significa redenção. Olha, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, ó: Tu, Senhor e Deus, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Preste atenção nisso. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nada temos, nem nada somos, senão no Senhor.
Quando nós compreendemos isso, a legitimidade no nosso governo. Mas olha só, eu vou contar uma história. Vou contar uma história que é uma analogia ao que a gente está tratando aqui nessa hora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Bote aí para mim, por favor. Diz assim: porque foste comprados por bom preço. Diga assim: eu fui comprado. Aí vem aquela coisa, né? Se eu sou de Deus, por que Deus precisou me comprar de novo? Eu não sou de Deus, por que Deus precisa me comprar de novo? Por que Deus... Você já parou para pensar nisso? Porque é isso que eu venho ministrando desde o início. Que eu sou de Deus, Deus me criou, então eu sou de Deus. Mas eu também ministrei aqui, irmãos, que o homem se perdeu no pecado. O homem abriu mão disso. E como Deus, ele quando faz algo, quando ele corrige, é por isso que a gente tem que refletir sobre algumas coisas, até que a gente crê, que eu não vou trazer aqui nessa noite, mas principalmente sobre a nossa condição atual diante de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus, ele não faz e refaz pior do que fez. Quando ele faz e ele refaz, ele faz melhor do que o que foi feito. E a analogia, a história análoga é a seguinte: um menino havia feito com muito esforço e com muito capricho um barquinho. Ele fez aquele barquinho lindo, todo o capricho do mundo, os melhores materiais, olhou o melhor modelo e pegou esse barquinho e foi experimentar na praia. Só que veio uma onda e puf, levou o barquinho. Ele procurou e não achou. Só que o barco que ele fez foi tão bem feito que mesmo com o poder do mar, da onda, o barco permaneceu intacto e apareceu em outra praia. Alguém achou esse barco na outra praia e chegou numa casa de produtos antigos, né, e vendeu o barco e deixou lá exposto, de produtos usados, e essa pessoa deixou lá para vender o barco. O menino um dia ia passando pela cidade e aí viu esse barco. E quando ele viu, ele ficou louco. Meu Deus, é meu barco, é meu barco. Ele entrou e disse: Senhor, esse barco aí é meu. Mas aquele homem disse assim para ele: mas aqui agora só sai se você pagar. Ele foi lá para dentro, procurou seu pai e disse: meu pai, eu achei o meu barco. Eu achei o meu barco. Ele disse: foi, meu filho. E então por que você não trouxe? Ele disse: meu pai, porque o homem só quer agora me devolver se eu pagar. Ele disse: quanto é que ele está pedindo, meu filho? Ele está pedindo X, meu pai. Ele disse: toma o dinheiro e vai lá pegar o seu barco. E ele foi, pagou pelo barco e trouxe o barco de volta. Preste atenção, porque agora você vai entender porque o governo de Deus vai ser mais do que legítimo na tua vida. Preste atenção, porque essa revelação agora vai mudar a essência da sua ação aqui na terra. Preste atenção, porque agora você vai entender, porque você vai sair dessa noite compreendendo de que tudo o que você tem aí, tudo que existe nessa terra pertence ao Senhor, mas que você, principalmente, tem sobre a tua vida uma unção diferenciada. Você sabe por quê? Não é porque você não é de Deus uma vez só, não. Diga assim: eu sou 2 vezes criado, comprado pelo meu Deus. Está entendendo isso? Preste atenção nisso, ó. Preste atenção nisso, ó. Preste atenção nisso, ó. Preste atenção nisso, ó. Sobre a tua vida, Deus reestabelece um governo agora com uma unção dobrada. Por quê? Porque você é dele 2 vezes. Você é de Deus não é uma vez só, não. Você é de Deus por direito e porque Ele te comprou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus.
E o governo legítimo, irmãos, é aquele a quem detém toda a autoridade. Delega essa autoridade para aquele a quem ele escolheu. E você foi escolhido por Deus. Cada um de nós foi escolhido por Deus. A igreja foi escolhida por Deus. Inicialmente era só Israel, mas Deus amplia o raio de ação dele, amplia o poder da ação dele através de Cristo, resgatando-nos das garras de Satanás, que havia removido o governo das nossas vidas por meio do pecado, e hoje restabelece através de Cristo o poder para governar. Aleluia! Terminando essa mensagem, existem três aprendizados que o governo nos traz. Três aprendizados. E essa agora é puxão de orelha. Tá bom? Quem quer ter a orelhinha puxada agora aí, diga amém. Mas é Deus que está puxando a tua orelha, a palavra. Primeiro puxão de orelha é que precisamos ter consciência de que nós nada temos, irmãos. Sabe? Gerezim é a igreja do Senhor. O ministério do pastor Edilson é o ministério do Senhor. O dom que o pastor Fábio tem é um dom que Deus, que é do Senhor, que foi dado para ele governar, para ele administrar, para a glória de Deus. Tudo por ele, tudo dele, porque dele, por ele e para ele são a ele a glória. Deus não divide glória com ninguém. Deus não divide, ele nos dá a glória dele. Preste atenção nisso, ele nos dá a glória dele, mas para que ele seja glorificado. Governo significa cuidar bem. Governo significa administrar bem. Governo significa multiplicar o que lhe foi dado para governar. Se você está sendo despertado hoje para o governo, eu vou dizer uma coisa, isso tem sido real em minha vida. Tem sido real em minha vida. Vou contar isso como testemunho aqui, pastor Edilson. Porque andar com esses homens, estão aqui 4 deles. Edilson, Eliel, Neto e Rodrigo. Me fez despertar para algumas coisas que são importantes. Eu tenho 16 anos de ministério. 16 anos de ministério. Mas eu nunca tive uma clareza tão grande sobre a importância do ministério que Deus me deu como eu tenho hoje. Sabe quem foi que me fez ver isso? Gerezim me fez ver isso. Através da vida do pastor Edilson e da pastora Mônica. Sabe quem foi que me fez ver isso? Pastor Eliel. Através da vida dele, através do ministério dele. Pastor Neto, o próprio pastor Rodrigo, que apesar de 33 anos, 32, né? A sua perseverança, a sua energia, a sua força, transmite para nós, para mim pelo menos, um entendimento de que é Deus quem é dono de todas as coisas. E que tudo aquilo que Deus me deu, eu tenho que tratar bem. Então a primeira verdade é essa. Se é de Deus, diga assim, se é de Deus, tem que ser o melhor. Então Deus te deu o governo, estabeleceu na tua vida, teu ministério, tua vida, tua casa, tua família, tuas finanças, teu emprego, para que você seja o melhor. Segundo, precisamos ser sábios e fiéis naquilo que Deus nos confiou. Precisamos ser sábios e fiéis. Sábio, irmão, significa não ser precipitado.
Sábio significa aplicar conhecimento. Sábio significa fazer sob orientação da palavra. E fiel significa que, se Deus confiou na tua vida, vá até o fim, não abra mão. Está entendendo? Quem é líder de célula aqui? Quando Deus te deu uma célula, Ele te deu para você cuidar dessa célula com sabedoria e com fidelidade a teu ministério, fidelidade a teu pastor e fidelidade a Deus. Está entendendo isso? E terceiro, o tempo acabou, mas ainda dá um terceiro. Mais, ô glória. Você sabe qual é o terceiro? Preste atenção. Quando você é dono de algo e você delega algo para alguém, tem uma hora que você vai pedir conta. Tem uma hora que você vai dizer assim, o que é que você está fazendo com o que eu te dei? O que é que você está fazendo com o que eu te dei? O que é que você está fazendo com o que eu te dei? O que é que você está fazendo com a capacidade que eu te dei? O que é que você está fazendo com o dinheiro que eu te dei? O que é que você está fazendo com a família que eu te dei? O que é que você está fazendo com o emprego que eu te dei? O que é que você está fazendo com o talento que eu te dei? O que é que você está fazendo com tudo isso? Deus vai pedir contas. E a gente vai ter que prestar contas, irmãos. Vai ter uma hora que a gente vai sentar diante dele. A Bíblia fala, talvez que seja no tribunal branco, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. O trono branco, não é o tribunal branco, não, o trono branco. A gente vai estar lá, só para crente, para medir o que é galardão. Diga-se galardão. Olha, Deus tem um grande galardão para você. Deus tem um grande galardão para você, mas depende, sabe de quê? De como você governa as coisas dele aqui na terra. Como é que você está governando? Como é que você está governando? Você tem governado com sabedoria? Você tem governado com fidelidade? Você tem reconhecido que o que você tem nas mãos veio dele? Se você entende isso, queridos, se você entende isso, eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que Deus ele vai dar mais. Diga assim, Deus vai me dar mais. Porque a Bíblia fala o seguinte, que os que não têm, Ele tira. E Ele dá, sabe para quem? Aqueles que têm. Deus ele tira dos que não têm e dá para os que têm. Deus tira dos que não têm e dá para os que têm. E o que é esse ter? É justamente isso. É o entendimento de que tudo é dele. De que tudo é dele. Diga-se, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Para você despertar para o governo, para você exercer com legitimidade o governo que Deus tem, você tem que entender isso, irmãos. Primeiro, de que tudo é de Deus, de que você é de Deus, de que quem te sustenta é Deus, e de que você foi resgatado por Deus, portanto você pertence a Ele 2 vezes. Aleluia! Fecha teus olhos. Eu quero saber se você vai. Qual é o sentimento, a emoção que você tem agora dentro de você, ao saber de que Deus confia em você? Sabe, porque se Deus escolheu você para governar, é porque Ele confia em você. Você se lembra quando Satanás esteve lá no céu e chegou para Deus e falou sobre Jó? Deus tinha confiado a Jó muita riqueza. Deus tinha confiado a Jó muito poder. Deus tinha confiado a Jó muitos bens. Deus tinha confiado a Jó muitas bênçãos. Deus tinha confiado a Jó coisas que nenhum homem na terra teve acesso. E aí você sabe o que foi que Satanás disse? Você sabe por que ele é tudo isso que você diz que ele é? Porque você deu todas as coisas para ele. Você encheu ele de sebe. Aí Deus disse assim, vai lá e tira. Vai lá e tira. Quando Jó estava arrebentado lá, todo acabado, todo destruído, sem nada, a mulher dele disse assim, Jó, abandona esse Deus e morre.
foi que ele disse para a mulher? Você está maluca? Você está maluca? Eu saí nu do ventre de minha mãe e posso morrer sem nada. Porque em primeiro lugar, tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence ao Senhor. Tudo. Sabe, Deus já sabia disso. Deus sabe teu coração. E se ainda há algum desejo de posse no teu coração hoje, para que você possa aumentar a sua escala de influência e de governo, Deus quer que você entregue hoje. Deus quer que você entregue hoje. Deus quer que você coloque nas mãos dele. Mas não coloque nas mãos dele chorando. Porque a Bíblia fala, você sabe o que, pastor Fábio? Que Deus ama o que dá com alegria. Então eu quero que você hoje aqui se alegre em dizer que tudo que você tem é de Deus. Amém? Então diga assim, teu, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a ti. Teu, tudo é teu. Então eu quero que você lembre agora, veja que a sua família é de quem? As suas finanças é de quem? O seu ministério é de quem? O teu trabalho é de quem? Tudo o que você tem é de Deus.